Agora eu vou usar o primer aguado para dar uma demão sobre as madeiras que já estão coladas. Eu peguei um pouco de primer com o pincel e vou jogar um pouco de água e misturar bem, fazer bem aguadinho. Só para dar uma clareada nessa madeira. O efeito fica muito bom. Lembra um pouco madeira ressecada, né? Esbranquiçada pelo sol. Bem, agora nós vamos bolear a lata. Essa lata tá manchada porque eu fiz uma outra experiência com ela, mas vamos lá, vamos usar essa mesma porque já está recortada. Eu vou primeiro bolear a parte de trás. Mas eu só vou ela toda pelo lado de dentro, em vários sentidos, em várias direções. Substitui às vezes por boleadores maiores, para ele ficar mais liso, com menos marcas. Quanto mais boleado, mais gordinho vai ficar o coração. Agora, pelo lado da frente, o mais importante é começar dando a volta, marcando a volta toda, tá? Você vê que isso já vai dando um efeito de volume. Eu gosto de fazer mais de um desenho, inclusive isso também adiciona volume. Então eu vou fazer dentro do coração inicial, outro coração, opa, seguindo o desenho, e vamos lá, volta boleado avesso. Sem apagar o risco novo que eu fiz do novo coração. Agora risco de novo. Você vai fazer o avesso direito pelo menos 2 vezes, porque aí a marca fica mais visível e o volume fica mais visível também. É claro que havendo volume numa coisa que antes não tinha, ele faz umas marcas, né? Mas isso faz parte também do charme. Basicamente, esse é o coração. A coroa foi um pedaço de lata que eu fiz dobras e cortei as pontas. Então é só isso para fazer o efeito da coroa em alto relevo. Mas tem vários modelos de coroa que você pode usar. Essa daqui é uma das que eu acho mais interessante. E agora, passar o primer puro, né? Ali na madeira eu passei ele com água para ele dar esse efeito de madeira envelhecida esbranquiçada. Na lata a gente vai passar o primer puro. E esse é um primer à base d'água, de secagem bastante rápida. Para depois poder passar a tinta e a tinta prender bem. Porque sem o primer realmente a tinta vai descolar, vai sair, né, em pedaços. Agora eu vou passar o primer na coroa.
Peguei muito primer no pincel, não precisava ter pego tanto. Está ótimo. Vocês desculpem os barulhos, mas é que aqui eu moro de frente para a rua e às vezes o barulho realmente é inevitável. E agora deixa secar. Eu vou começar pintando o miolão, né, o centrão do coração, com esse vermelho forte. Ele é um grená, um tom quase rubi, muito bonito. E deixar secar, para depois a gente continuar com os detalhes, né? Bem, a borda, deixa eu ver. Não, acho que eu vou colocar amarelo. Vamos tentar amarelo. Acho que amarelo vai ficar bacana. O amarelo precisa de mais demãos, porque ele é meio transparente. Mesmo sendo PVA, para artesanato, ele é meio transparente, então ele exige mais demãos. Então assim que secar, eu dou mais uma demãozinha. E aí completo as bordas que eu quero evitar encostar no vermelho, né? Muito bom. Era isso que eu estava tentando evitar. Isso não tem problema porque assim que secar, na próxima camada a gente já vai cobrir totalmente. Aí começa a consertar essas imperfeições. E lembrando que eu ainda vou fazer um filete dourado entre cada cor para ressaltar bastante. Eu acho que eu vou fazer essa coroa ainda com vermelho, não, usar o mesmo pincel. Com vermelho. E depois eu vou fazer uns detalhes coloridos nela. Provavelmente com amarelo e laranja. Eu acho que fica bastante bonito. E também dourado, né? Agora, opa, vai secar tudo. E assim que tiver seco, eu agora vou fazer o desenho no centro do coração. É um desenho muito comum da pintura Bauer. É um xadrezinho muito comum que dá um efeito de volume, como o boleado já tem um efeito de volume. Eu acho que fica muito interessante fazer com a Bauer aqui no centro. Você usa uma cor mais forte no fundo e depois você usa para fazer o xadrez um tom um pouco mais claro, fazendo as linhas, né? Eu não sou especialista em pintura Bauer,
Mas desde que eu vi esse risco, esse padrão de xadrez, eu fiquei encantada. Então eu sempre procuro usar nos desenhos que eu faço dos corações de lata, eu procuro usar esse efeitozinho de volume, né? Que dá. Assim que você terminar de fazer o quadriculado do xadrez, você vê que é bem sutil. Você pega uma outra cor, pode ser um amarelo, pode ser um branco, eu estou usando um creme, e faz em cada interseção uma gotinha. Isso é chamado de luz na pintura Bauer. Na internet a gente descobre essas coisas fantásticas, né? E se você pesquisar, vai encontrar vídeos fantásticos sobre esse tipo de pintura. Eu ainda vou usar o dourado para separar as cores. Mas primeiro eu vou desenhar todos os detalhes. Enquanto uma coisa seca, eu vou fazendo a outra. E eu vou fazer um pouco de detalhe laranja no coração, na coroa do coração. Amarelo e laranja. Não é necessário que a coroa e o coração tenham cores semelhantes, mas achei que nesse caso aqui ia ficar interessante. Vou tirar a madeira de baixo, que eu tô fazendo besteira, né? Só para abrir um pouco a cor, né? Porque o vermelho é bem escuro. E agora botar alguns detalhezinhos também, alguns riscos em amarelo. Para abrir um pouco a cor. Pronto, vai ficar bem interessante assim. E eu ainda vou botar um pouquinho de detalhe dourado também na coroa. Eu vou colocar nesse detalhe do pezinho do coração um pouco de lilás. Talvez depois eu jogue mais alguma cor, só para fazer um detalhe diferente. Agora é secar. Vou usar também o laranja, que eu já usei nos risquinhos ali no centro, para fazer alguns detalhes aqui no roxo. Esses corações, na verdade eu já tinha ideia de fazer alguma coisa assim com latas, mas eu descobri uma página de uma moça mexicana que faz corações de alumínio fino. É um alumínio bem mais fininho, então ela faz relevos fortes, né? Que com a lata de bebida eu não consigo fazer relevos tão bem riscados. Então eu resolvi fazer com cor, fazer os detalhes que ela fazia em relevo, eu resolvi fazer com cor, com as latas de alumínio.
Agora começando os detalhes em dourado, agora que já está bem sequinho, eu separo as cores com dourado. Poderia usar prateado também, eu gosto muito do prateado, mas em algumas misturas o dourado fica mais bacana, em outras o prateado fica mais bacana. Então aqui vamos no dourado. Depois é óbvio, eu vou fazer mais retoques. O dourado faz toda a diferença, é incrível, ele muda totalmente a cara da peça. Esse é um outro efeito que eu gosto muito, essas estrelinhas. Fica muito legal. Poderia estar usando um pincel mais fino, mas em certos momentos até eu gosto mais desse efeito mais pesado mesmo. Mais tinta, né? Se bem que esse pincel aqui é fino. Eu estou botando muita tinta.